Olá, povo de Axé, sejam todos vocês muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal do Castelo Rainha Maria Padilha. E eu, sacerdotisa Edilene, tenho imensa honra, o imenso prazer de estar agora nesse exato momento aqui com essa energia juntinha com você aí. Gente, hoje, através desse vídeo, eu venho trazendo aí sobre as guias espirituais. Então, muitas das vezes eu acredito sim que você aí já deve ter feito a seguinte pergunta: quais são os guias espirituais? Você já deve ter feito essa pergunta com certeza. E agora, nesse exato momento, eu creio que o mundo espiritual está aqui, disponível a falar, a te transmitir algo sobre eles. Mas antes de mais nada, não se esqueça, deixe seus likes, curte, se inscreva e compartilhe. Estamos sim com o nosso trabalho, nossa mesa coletiva com os poderes da nossa Mãe Oxum em breve. E para você participar, é só você estar entrando em contato conosco através do nosso WhatsApp que está na nossa descrição. Geralmente, os seres espirituais mais conhecidos são os anjos da guarda. Ouvimos de familiares, quando ainda pequenos, que era necessário rezar para o nosso anjinho da guarda, quando estivéssemos com medo, ou ainda para zelar nosso sono depois de um pesadelo. As religiões e doutrinas filosóficas religiosas possui cada uma com suas crenças e particularidade. Seres, entidades, guias, mestres, mentores ou que são designados até ou antes mesmo de nascermos. Eles são conhecidos como aqueles que nos guiam e nos protegem ao longo da nossa vida. Então vamos seguir a esse blog que foi feito com muito prazer diante da espiritualidade. E agora, nesse exato momento, vamos, gente, entrar nessa sintonia no qual a espiritualidade vem falando um pouquinho para você. Segundo a doutrina espírita, quando nascemos, o plano espiritual, astral e os seres espirituais já estão designados para nós acompanharmos na trajetória da nossa vida terrena. O plano astral é constituído por esses seres espirituais que são hierarquizados por escalas evolutivas. Então vamos entrar na sintonia do anjo. Anjos que são guias espirituais. A palavra anjo significa mensageiro de Deus, a forma mais difundida de contato com os anjos da guarda e por orações e preces. Os anjos da guarda são espíritos protetores com a missão de nos ajudar a cumprir as provas evolutivas. Ao encarnarmos, eles não possuem corpo físico, mas podem assumi-los, se for necessário, como acontece em algumas sessões de Umbanda, no momento da abertura da gira. Então a gente agora segue falando sobre os mestres, que são conhecidos assim porque já alcançaram um grau de evolução e não precisa mais encarnar na Terra. Eles ficam em planos superiores ao nosso e a forma da conexão com eles se dá por meio de prática da canalização da energia ou em rituais específicos. Os mentores espirituais vêm trazendo os espíritos que não atingiram o mesmo grau de evolução como os mestres, mas ainda assim são mais evoluídos do que nós, seres encarnados. Isso quer dizer que o grau mais elevado que atingiram os tornam muito sábios e puros de alma. Eles estão sempre conosco para nos ajudar na vida. Trabalham tanto no plano astral quanto no terreno.
Todos nós temos um ou mais mentores que nos guiam nessa trajetória terrena. A conexão. O que são os guias espirituais? Conseguimos nos conectar com os mentores espirituais de acordo com a nossa frequência vibracional. Para que isso ocorra, devemos estar na mesma sintonia. Exatamente por isso que foi citado esse vídeo. Que eles o conseguiremos isso trabalhando o nosso lado emocional e estando de bem conosco. Ou seja, mentores espirituais são seres de luz que estão conosco para nos iluminar e nos guiar no caminho do bem, para nos ajudar a evoluir espiritualmente. Já os guias espirituais são como os nossos irmãos espirituais e podem também ser alguns antepassados que ainda não encarnou, mas mantém essa ligação astral de carinho para nos proteger. Eles se aproximam de nós quando estamos tristes, em momentos difíceis de dor, perdas, perigos. Sentimos a presença deles, conforme o nosso grau de mediunidade e sensibilidade. O contato com eles acontece por sonhos, visões, sensações de formigamento e pontos da perna, mão e etc. E os guias espirituais que se envolvem com a Umbanda e o Candomblé? Vamos seguir com essa? As entidades da Umbanda e os orixás do Candomblé, por exemplo, são guias espirituais que realizam o trabalho espiritual e se conectam com seus corpos fluídicos, a matéria do médium, assim dando início ao que conhecemos como incorporação. Por intermédio dos médiuns, eles fazem trabalho de cura, de limpeza, de energético do ambiente, dão passes, entre outras ações. Então, meu povo de axé, não se esqueça, deixe seus likes, curte, se inscreva e compartilhe. Segue um pouco falando aí, né, sobre a sintonia dos guias espirituais. Então, a gente trouxe os mentores, os guias espirituais que têm envolvimento de Umbanda e Candomblé, que no caso é os orixás, né? E alguns catiços. A gente seguiu falando sobre a conexão, que são os guias espirituais. A gente falou nesse vídeo sobre os mentores espirituais, os mestres e os anjos da guarda e guias espirituais. Axé! Tendo-se um pouco de conhecimento sobre esse lado, sobre o mundo espiritual, sobre as guias espirituais, então espero eu, sacerdotisa Edilene, que você aí do outro lado tenha tido um pouco de compreensão. Por ter falado um pouco sobre os anjos, os espíritos, os orixás, os mestres, a conexão deles. Isso é ótimo, isso é muito bom. Axé, povo de axé, muitos beijos, fartura, sucesso, prosperidade e saúde. E que o mundo espiritual te acompanhe fazendo toda a trajetória do positivo em sua vida, te energizando, te protegendo e te guiando. Axé, meu povo. Beijos!